Olá a todos que acompanham o nosso grupo de AE no Cefa. Em virtude dos acontecimentos, estamos fazendo todas as atividades virtuais para que não possamos parar com a assistência que é dada, a palavra amiga a todos aqueles que nos acompanham. Hoje vamos começar agora com a nossa prece inicial. Mestre Jesus, Senhor amado, que as tuas luzes divinas nesse momento, Senhor, nos restaure a alma. Que as palavras do teu Evangelho, Mestre, possam trazer todas as energias necessárias ao nosso dia a dia, ao enfrentamento de nossas dificuldades, Senhor. Veste-nos com a tua luz, ó Mestre, através de teus benfeitores espirituais. Assim seja. O tema de hoje do Evangelho é o egoísmo, capítulo 11, item 11. Mas antes, vamos começar com a mensagem do livro Vinha de Luz. Em combate. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral no combate. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelindo a batalha solitária, sem o recurso dos outros de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhes os roteiros, subtraindo-lhes as ilusões, seleciona-lhes as ideias. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao isolamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até o sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o lançam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz perceber que a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, é exercer a justiça ou aceitá-la acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Ou seja, a mensagem quis dizer que essa oportunidade de reencarnar e dos laços consanguíneos que nós temos com parentes de sangue e aqueles que são parentes espirituais que estão sempre ligados a nós, nos traz esse suporte evolutivo e que nós estamos aqui para aprender em conjunto. Que nós temos que ser perseverantes no amor, e principalmente no momento de dor. Então é preciso perseverar para evoluir, para crescer, para caminhar. Essa é a nossa mensagem de hoje, no livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel. Caros irmãos, que possamos, neste breve encontro, aprendermos um pouco mais sobre a vida com a luz que a doutrina espírita traz sobre ela. Que possamos, neste encontro, relembrar os nossos compromissos com a espiritualidade, com a vida maior. O tema de hoje do Evangelho, que vem no capítulo 11, em amar ao próximo como a si mesmo,
E também no item 11, o egoísmo. A doutrina espírita sempre lembra que o mal da humanidade não é a fome, a miséria, o abandono do velho e da criança. O grande mal da humanidade é o egoísmo. E hoje estamos tendo a oportunidade de falarmos sobre esse assunto. Então, esta mensagem ela foi passada em Paris em 1861 pelo Emmanuel. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, pois retarda seu progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la elevar-se nas ordens dos mundos. O egoísmo é, então, o objetivo para o qual todos os verdadeiros cristãos devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada um empregue todos os seus esforços em combatê-lo em si mesmo, já que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a causa de todas as misérias aqui na Terra. É a negação da caridade, é consequentemente o maior obstáculo para a felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: "Que me importa?" E disse aos judeus: "Este homem é justo, porque quereis crucificá-lo?" E, no entanto, deixa-o ser conduzido ao suplício. Se o cristianismo ainda não cumpriu sua missão por completo, é por causa da luta que se trava entre a caridade e o egoísmo, que invadiu o coração humano como uma praga. É a vós, novos apóstolos da fé, esclarecidos pelos espíritos superiores, que cabe a tarefa e o dever de destruir este mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que impedem sua marcha. Expulsai da terra o egoísmo para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois está no tempo da humanidade envergar seu traje na luta. Mas para isso, é preciso inicialmente expulsar o egoísmo dos vossos corações. Uma leitura muito direta, para que possamos entender o que tem dificultado o nosso progresso espiritual. A encarnação nesse planeta, a doutrina esclarece que é um privilégio podermos estar aqui. Esse privilégio, ele precisa só melhor aproveitado. E essa escola que é a vida não nos cansa de trazer oportunidades para que possamos crescer espiritualmente. E como diz a leitura, esse crescimento vai depender de como estamos aí, de como está o nosso combate a esta chaga que mora em nós, que está dentro de nós. Kardec disse lá atrás que fora da caridade não há salvação. E nessa leitura diz que não temos condições de sermos caridosos sem o combate firme do egoísmo. O egoísmo impede
impede a caridade. Uma coisa está ligada à outra. A palavra egoísmo é uma palavra recente na história das civilizações. É uma palavra que vem de latim, ego para eu. Isso já mostra a dimensão do problema, né? Lá atrás, em um passado não muito distante, a brutalidade do egoísmo era voraz. Era conhecida essa brutalidade, primeiramente, pelo fio da espada. Os enfermos viviam na penúria. Os famintos, eles dependiam da sorte e também do crime para que pudessem se alimentar. Guerras, doenças, insetos, ratos, tudo consumia as pessoas. Tudo fruto amargo do egoísmo. Mas com o esforço de melhorar o planeta, o amor, através da espiritualidade, estimulou o aprendizado, fez com que encarnasse seres aqui nesse planeta para que pudesse desenvolver, né, os comportamentos humanos, as técnicas humanas e ir afastando o caos das pessoas. Mesmo diante da escuridão das cruzadas, da Inquisição, das imposições violentas religiosas, começou a existir um período aqui entre o século XIV e XVI chamado Renascimento. Isso foi a resposta do amor para um período de imensa violência comandada pelo egoísmo do homem. Esse movimento renascentista nos deu oportunidade de pensar, de estudar, de desenvolver a ciência, as navegações para que pudéssemos conhecer outras culturas, a própria cultura e as artes em si, a justiça. Porque, para quem não sabe, a justiça conhecida até então era a justiça da lei do mais forte, comandada pelo egoísmo. E os juízes eram reis e líderes eclesiásticos. E isso mudou. Não mudou de forma eficiente, ao ponto de podermos perceber de forma mais nítida. Mas é fácil perceber essas mudanças. Só não está melhor porque a evolução não dá saltos. Como a doutrina espírita esclarece, o trabalho é árduo. E esse trabalho é individual. E o convite à reforma íntima é porque para que nós possamos identificar o egoísmo que mora dentro de nós e combatê-lo. Só assim aproveitaremos a resposta do amor que iniciou-se nesse movimento e ajudá-los a desenvolver a virtude do amor, a virtude da caridade, que só será produzida de forma eficiente com o combate firme dessa chaga chamada egoísmo. Podemos perceber com a história das civilizações mais antigas que o culto ao egoísmo é muito antigo, né? Ele fez parte do desenvolvimento do conhecimento precário. Na adoração aos vários deuses, a nossa ligação com os deuses eram ligações de um próprio interesse pessoal, seja o interesse da força, o interesse da vaidade, seja qual for. Sempre foi uma ligação para com os deuses. Eu falo deuses porque em um passado
Não existia um Deus, eram vários deuses. E mesmo com o avanço, mesmo com a mensagem do Mestre Jesus, que veio fazer com que a gente não procurasse caminhos, diversos caminhos, para que possamos encontrar o verdadeiro Deus, ele veio nos ensinar a um caminho só, que era o do amor. Mesmo com a sua mensagem, ainda temos um velho costume de nos ligarmos a esse Deus ainda de forma egoísta, ainda pedindo, implorando apenas os nossos interesses. Precisamos refletir sobre isso. Esse Deus não pode ser aquele que nós criamos, mas o que nos criou. Esse Deus ainda ligado, que nós ligamos ainda aos nossos interesses mesquinhos da matéria e das sensações, precisam ser despertado em nós um Deus maior, que vela por nós a todos os instantes para que nós possamos nos esforçar para trabalhar a nossa conduta, a nossa responsabilidade em sermos melhores. Poderíamos, nesse ano de 2020, estarmos muito lá na frente, mas a evolução não dá saltos. E o egoísmo do homem, dos líderes, fez com que a grande massa ainda continuasse pequeno, preso aos seus interesses egoístas. Mas vivemos uma nova era, uma era de oportunidades em pesquisar, em refletir. Somos convidados ao critério da análise, a pensar, a sermos menos idolatria e sermos mais consciência. O que precisamos fazer é ter um Deus na nossa consciência. Não um Deus moldado de acordo com os nossos interesses. Precisamos sair do mundo das formas e das sensações e entrar no mundo da interiorização, dos bons sentimentos, que só serão produzidos com o combate firme do egoísmo. Para que possamos ser saudáveis e estarmos mais de mãos dadas com a divindade, como a doutrina espírita sugere, vamos ter que nos preocupar mais com os nossos sentimentos, muito mais do que os nossos compromissos meramente religiosos. Sentimentos esses que mostram ainda o tamanho do nosso egoísmo, seja ele pequeno ou grande. É com a preocupação dos sentimentos. A nossa sociedade, apesar de todo o avanço, ela ainda vem fracassando, mesmo se dizendo cristã. E esse fracasso é ligado, sim, ao pouco caso que ainda fazemos dessas torpezas da alma que precisam ser tratadas. Eu venho, finalizar este nosso encontro, e que possamos, a partir de então, sermos fortes e dispostos a expulsar de dentro de nós esses demônios, onde o grande líder se chama egoísmo. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Vamos agora nos preparar para a nossa vibração. Vamos
nos sentir abraçados, acolhidos, envolvidos nesse momento. Com o nosso pensamento dirigido a Jesus, vamos rogar ao nosso irmão querido compaixão, misericórdia para com a nossa pequenez, auxílio para a nossa humanidade sofrida. Vamos, nesse momento, nos sentir envolto por seus braços. Cada um de nós, tomados por seus mais nobres sentimentos, alimentados por suas mais benfazejas energias, nutridos na nossa fé, por seu amor incondicional. Nos sintamos, nesse momento, tomados de profundo estado de paz, de serenidade, de profundo senso de equilíbrio, de bom senso, envolvidos nesses sentimentos tão nobres, com essa energia tão amorosa. Irradiemos agora esse amor, nos envolvendo mutuamente. Dirijamos essas energias com a nossa vontade, com esse carinho de que somos tomados, com esse afeto de que somos tomados, nos envolvendo mutuamente, de tal sorte que pudéssemos nos sentir flutuando e perceber as irradiações que a nossa vibração propicia em direção uns aos outros, envolvendo uns aos outros, qualquer que seja a distância que nos encontremos. Como num tecido luminoso, radiante, formado das energias amorosas com que o Divino Senhor nos envolve. Agora, projetemos esse tecido maravilhoso feito de luz, de sublime energia, sobre todas as demais pessoas desse mundo, na carne ou fora dela, sobre todo o nosso planeta, sobre toda a natureza, sobre todos aqueles que hoje habitam esse mundo, principalmente nos estados de dores mais profundas, nas enfermidades, nas aflições da alma, nas angústias dilacerantes, dos dramas de consciência inalcançáveis por nossa percepção. Especialmente nesse momento, envolvamos nossas casas espíritas, fortalecendo suas energias, suas defesas, esses lares santos, de que tanta necessidade nós temos para nos evangelizar, nos humanizar. E, finalmente,
irradiemos essas energias santas, protegendo nossos lares, fortalecendo nossa família, de onde vem a força que nos mantém serenos, calmos, tranquilos. E se a nossa família não for a fonte dessa força, mas ainda temos motivo para envolvê-la, para que possa, no seio da nossa família, qualquer que seja, esse estado de paz se instaurar permanentemente presente. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos agora nos preparar para o passe. Vamos imaginar que o Mestre Jesus vem caminhando em nossa direção. No seu olhar tem tanta paz e tanto amor que nos sentimos tão bem. Ele chega bem perto de nós e impõe as suas mãos sobre as nossas cabeças. Nesse momento, sentimos que energias de paz, de amor, de equilíbrio vão percorrendo todo o nosso corpo, começando pelo alto da nossa cabeça. Essas energias curativas percorrem todos os órgãos do nosso corpo físico. E naqueles órgãos onde há dor, doença, qualquer mal, elas circulam, renovando as células doentias, proporcionando alívio de dores, equilibrando todos os sistemas do nosso corpo. Essas energias maravilhosas de paz e de amor também equilibram o nosso corpo espiritual. Circulam por todos os centros de força, desbloqueando todos eles e fazendo com que essas energias, esses fluidos balsâmicos e curativos circulem em harmonia por todo o nosso corpo espiritual. Nesse momento sentimos tanta paz, sentimos-nos envolvidos pelo amor de Deus. E esse amor é tão grande que se espalha por todo o cômodo em que estamos, espalha por todo o nosso lar, atingindo todos os nossos entes queridos. Visualizamos o amor de Deus envolvendo nossos amados e amadas. Essa paz, esse amor vai retirando do nosso lar todas as energias negativas, todos os fluidos deletérios em todos os cantinhos da nossa casa, promovendo uma limpeza psíquica e fazendo com que todo o ambiente esteja em paz. Nesse momento, olhamos nos olhos do nosso Mestre e agradecemos a Ele por tanto amor, por tanto cuidado por cada um de nós. Ele nos abraça,
com tanto carinho que nos sentimos como crianças de novo, tão envolvidas por tanto amor. Agradecemos ao Mestre por esse amor e pedimos a Ele que essa paz que agora sentimos permaneça por toda a semana, para que nós também possamos ser instrumentos de paz e de amor. Que assim seja.